Boa noite a todos. Em nome de Deus, declaramos aberta a 16ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores em 24 de maio de 2021. Saudamos os vereadores, os servidores da casa, pessoas que nos acompanham tanto de forma presencial como de forma virtual. E desde logo passamos à aprovação da ata da 15ª sessão ordinária realizada em 17 de 5 de 2021. A ata da 15ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores, realizada no dia 17 de maio de 2021. Aos 17 dias do mês de maio do ano de 2021, às 19 horas, no plenário Valdir Foquesato da Câmara de Vereadores, situado na Avenida Cônigo Pérez, 140, em Nova Prata, reuniram-se em sessão ordinária os vereadores Gilmar Perusso, Marcelo Barato, Claudimiro Koproski, Idacir Pegoraro, Clécio Zamin, Roseli Wanda Pires Albuquerque, Gilson Cassol, Cláudio Dilda, Gilmar Lovisão, Agenor Minosso e Marcos Polezelo. Sob a presidência do vereador Gilmar Perusso, foi aberta a sessão. De imediato, passou seus trabalhos da ordem do dia, assim deliberados. Ata em discussão. Em votação. Aprovado. Expediente do Poder Legislativo, Executivo novos. Projeto de Lei número 037/2021 altera a Lei número 10.520 de 9 de setembro de 2020, Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, CONDIM, adequando o número de participantes. Em princípio, nós baixaremos para as comissões, a não ser que alguém requeira que seja votado. Me parece que merece que se dê uma melhor olhada nisso. Então, baixado para a Comissão de Assuntos Gerais, todos podem ter acesso. Projeto de Lei número 038 altera a Lei número 9.806, de 13 de junho de 2017, Conselho Municipal de Turismo, CONTUR, adequando o número de participantes e competências. Também trata de conselhos e participantes. Vamos baixar também para análise das comissões. Projeto de Lei número 039/2021, acrescenta artigo à Lei 10.020/2018, adote um espaço público. Baixado para a Comissão de Justiça. Projeto de Lei número 040/2021, altera a Lei número 7.289/2008, Plano Diretor do Município de Nova Prata e de outras providências, visando adequar à realidade atual. Também baixado para as comissões. 3 comissões. Projeto de Lei número 041/2021 dispõe sobre a regularização de edificações em situação consolidada até a data de publicação desta lei no território do município de Nova Prata, revoga a Lei número 10.566, de 29 de dezembro de 2020, que trata de construções irregulares, baixado para as comissões. Projeto de Lei número 042/2021 autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar, a título gratuito ou oneroso, a cessão de uso, permissão de uso, concessão do direito real de uso, autorização de uso de espaços públicos de forma gratuita ou para fins de exploração econômica e sua posterior conversão em concessão administrativa de uso de bem público, se for o caso, e de outras providências. Baixado para as comissões. Projeto de Lei número 043/2021 altera o artigo 7º da Lei número 9.901, de 2017, Conselho do Patrimônio Histórico, Cultural e Material, reestrutura os membros e suas atribuições. Também vamos baixar para a análise das 3 comissões. Expediente do Poder Legislativo, comissões.
Projeto de lei número 16, 2021, dos vereadores Gilmar Lovison, Gilmar Perusso e Claudimiro Koprovski, dispõe sobre incentivo para empresas fora da área industrial. Faremos a leitura do projeto. Projeto de lei número 16, 2021. Presidente da Câmara de Vereadores. Senhores vereadores, senhora vereadora. Gilmar Lovison, Gilmar Perusso e Claudimiro Koprovski, vereadores com assento na Câmara de Vereadores, vem diante dessa Casa Legislativa para propor projeto de lei de acordo com o que segue. Artigo 1º. Renumera o artigo 2º da Lei 7.509/2009, que passa a ser o artigo 3º, com a mesma redação. Artigo 2º. Altera o artigo 2º da Lei 7.509/2009 e acrescenta o parágrafo 1º e 2º, que passam a ter a seguinte redação. Artigo 2º. A título de incentivo a todas as empresas, mesmo que as se instalarem ou estiverem instaladas fora da área industrial ou dos berçários industriais, e no intuito de gerar empregos e rendas, fica autorizado o município a fornecer brita, entulhos e outros materiais, serviços de máquinas, caminhões e equipamentos de forma gratuita, respeitadas as disponibilidades do município para atendimento. Parágrafo 1º. Também poderão ser concedidos incentivos fiscais e tributários. Parágrafo 2º. O incentivo também poderá ser dado a pessoas físicas cujo pedido estiver fundamentado e demonstrada a necessidade, respeitadas as disponibilidades do município para atendimento. Artigo 3º. Essa lei municipal entrará em vigor na data da sua publicação. Com a palavra o vereador Gilmar Lovison. Bom, boa noite, mesa diretora, colegas vereadores, vereadoras, servidores da casa, plateia, fiel, pessoal que nos assiste pela internet. Eu tenho elogios a administrações passadas também pela questão de viabilizar no distrito industrial para fomentar emprego, renda, a doação, quase doação, seria de um valor simbólico, terrenos para empresas se implementarem com mais condições. E também, elogios também à pavimentação na área rural, que isso gera sempre mais conforto e desenvolvimento. Porém, o que nos fez aí, eu e os colegas, direcionar isso às empresas também que estão fora da área industrial, por não ter conseguido terrenos, por ter se inscrito, não ter conseguido, e investir em recursos próprios na aquisição de terrenos, e acabar, assim, fazendo por conta própria toda a infraestrutura do seu pavilhão e desenvolver o seu trabalho da melhor maneira. Essa mudança, alteração, seria de igualar um pouco as condições de como esse pessoal que teve esse incentivo, além do terreno, a infraestrutura também foi ajudada. E em si, não digo na totalidade, claro, né, mas tiveram benefícios, máquinas, a terraplanagem em si, britas, em outras questões. Outras empresas fora do distrito industrial não foram, às vezes, sequer olhadas, né? Eu acho que é uma maneira, pelo menos igualitária, nessa questão de mostrar um pouco de empenho também com as empresas que não estão ligadas só na área industrial. Que bom que tem área industrial, que tivesse mais uma também, mas que quem está por fora, que tivesse um benefício também a poder ser contemplado, né? Queria ver se os colegas colaboram com isso também aí, a questão de orar um pouco melhor, fazer um oratório em cima disso. E fica o meu desejo de
e a ajuda dos colegas aí. Obrigado. Acho que, de nossa parte, vereador Gilmar, que compartilhamos aí do projeto, não há necessidade de mais detalhes, uma vez que foi bem explanado já pelo colega. Então, parece que, de nossa parte, já nos sentimos contemplados aí pela sua explanação. Não há mais nenhum vereador inscrito, então o projeto está em votação. Aprovado por todos os vereadores. Expediente do Poder Legislativo novos. Projeto de lei número 17/2021 do vereador Gilmar Perusso denomina Travessa Honorino Luiz Bavaresco. Então, esse é um expediente novo, se trata de um projeto de lei de denominação da Travessa Honorino Luiz Bavaresco. Quero saudar também o Antônio Bavaresco, que se encontra presente. Então, como esse é um expediente novo e se trata de um projeto de lei, nós vamos baixar para as comissões e na próxima sessão, então, se possível, ele será votado. Pedido de informação número 16/2021 dos vereadores Clécio Zamin e Dilson Cassol dispõe sobre transporte público. Leitura do pedido. Pedido de informação número 16/2021. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores. Clécio Zamin, vereador pela bancada do DEM, e Dilson Cassol, bancada do PDT, requerem, após ouvido o plenário, seja encaminhado ao Executivo o seguinte pedido de informação. Solicito informações detalhadas sobre o transporte público do município, como, por exemplo, qual foi a forma de contratação da nova empresa que fará o transporte público, o porquê as passagens passarão a ter prazo de validade de 1 mês, e como ficará a situação das passagens que foram adquiridas, vencerem neste mês e ficaram na mão do consumidor. Justificamos o pedido porque entendemos que, se tomarmos conhecimento de todo o procedimento do transporte público, vamos poder explicar para a população que tem nos procurado com dúvidas nesse sentido. Palavra com o vereador Dilson Cassol. Boa noite, mesa diretora, colegas vereadores, servidores da casa, vereadora. Plateia aqui que nos assiste, hoje o vizinho Bavaresco aí, presente, né, na sessão, o ex-vereador Chimia, né, já foi PTB também, né, diz que hoje não quer mais. Meu amigo particular aí, o Rude, grande pessoa, Gomes, Osmar, Mito e o colega vereador Jandir, que está hoje, né, e os que nos assistem de casa. Na verdade, fizemos esse pedido de informação porque foi grande, né? Combinei agora com o Clécio aqui, que daria uma explanada sobre o assunto, que foi grande a demanda do pessoal nos pedindo como que ficaria, pedindo uma atenção para todos que usam o transporte público. E nós, como servidores também, não deixamos de ser servidores e fiscalizadores públicos, né? Então, seria de grande importância nós termos informações para toda dúvida que chega até nós, conseguirmos, né, pelo menos uma resposta a todos os usuários do transporte público. Então, fica nos bastidores, né, houve uma explicação que quem vendeu vai agir de tal forma, do outro lado quem comprou vai agir de outra forma, e quem utiliza fica sem saber realmente, de fato, né, o que vai acontecer com aquelas passagens que são cedidas pela empresa, ou são compradas às vezes, né? Mas é estranho quando uma passagem pública perde validade. Isso que eu acho que é a maior preocupação de todos, né? Que infelizmente, quando há uma negociação dessas de grande porte, quem paga a conta é o pequeno contribuinte lá que necessita desse transporte. Então, aqui esse pedido para que todos nós vereadores estejamos com essas informações que quem sabe dá um alento, né, uma explicação para os usuários dessa situação aí que utiliza o transporte público. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Cláudio Miro. Boa noite, presidente, colegas vereadores, vereadora, plateia, servidores da casa. Cassol e o Zabim. Eu acho que esse pedido é bom, é necessário. Parabéns pelo esse pedido. Acho que nós temos que nos preocupar. E o que vem acontecendo, e relato realmente de muitas pessoas preocupadas com essa questão, as pessoas compraram a passagem, estão com elas no bolso e, até onde eu sei, tiveram validades até o último dia 20. A situação que hoje o assalariado vive, com a perda do poder aquisitivo, e ainda mais tu tendo 30 passagens no bolso, que custa R$ 4,52 e tem que pôr no lixo, isso não é admissível. Então, por que o usuário, o assalariado, que geralmente é ele que utiliza o transporte, ele vai ter que pagar por isso? Então, realmente, essas informações estão vindo na hora certa, mas de antemão eu já quero deixar meu posicionamento, que eu não concordo com que as pessoas rasgam dinheiro. Inclusive, eu conversei com o proprietário da nova empresa. Ele disse que ele vai botar em 2 meses, ele está adequando e vai colocar tudo eletrônico, que não vai mais existir passagem daqui uns 2 meses. Então vai ser dessa forma. Ok, perfeito, não tem nenhum problema com isso. Agora, aquelas que o pessoal tem no bolso, o que vão fazer? E eles vão ter que perder? Não é justo. Então tem que ter uma negociação diferente entre a concessão é do município, as empresas são particulares, então o município tem o seu compromisso com a população e a empresa de ônibus também. Inclusive, quando era DDD, depois trocou para Águia, eu tive informações de usuários que eles também ficaram com passagens no bolso. Foram avisados, sim, só porém, quando eles iam vender a passagem do DDD para Águia, eles tinham que vender ela por R$ 1,80, R$ 1,50 e comprar nova por R$ 4,52. Gente, vê se tem lógica isso. Cara, qual é a palavra que me vem à cabeça quando acontece esse tipo de coisa? É uma só, que eu não vou pronunciar aqui. E aí depois trocou da Águia para essa nova agora, Prata Vera. E as pessoas também, acho que foi questão de 1 mês, não sei a data certa, também estão com passagens no bolso e em cima da passagem não tem validade. Tem alguma coisa em cima da passagem escrita? Não tem. E aí tem o argumento. As pessoas, por exemplo, trabalham no servidor público, ganham passagem para trabalhar 20 dias. Só que daqueles 20 dias, eles foram com um amigo, eles foram de bicicleta, foram a pé ou foram de carro. Sobrou passagem no bolso. Sobrou 10 esse mês, 10 mês passado, 10... Cara, estou com 30 passagens. E aí, o que eu vou fazer com isso aí? Muitas vezes tu vai repassar, vai vender para um amigo, para um colega. É errado? Não é errado. É dele, ele tem o direito. Ele faz o que ele quer com a passagem. Tá? Aí agora o amigo que comprou lá para ter o estoquezinho, vai perder? Cara, olha o cúmulo que chegamos, né? Então, isso vai ser discutido depois dessas informações, mas eu espero que o Executivo já vai vendo. Eu conversei com a vice-prefeita já há 1 semana atrás, para ela ver já essa situação, e vamos vendo no que vai dar. Mas eu acredito e eu espero que os usuários, as pessoas, não percam esse dinheiro aí, porque isso aí é rasgar dinheiro, botar dinheiro no fogo, e hoje a gente sabe do poder aquisitivo, como eu falei anteriormente, como está. Então, parabéns aí por esse pedido, e tamo junto. Obrigado. Ação. Aprovado. Pedido de indicação número 62/2021 do vereador Cláudio Gilda será retirado de pauta no momento para, quiçá posteriormente, ser reapresentado. Pedido de indicação número 63/2021 do vereador Cláudio Gilda dispõe sobre faixas de segurança no cruzamento da Avenida Borges de Medeiros com Rua Luiz Marafon. Leitura do pedido. Pedido de indicação número 63/2021. Senhor Alcione Graciotin, Prefeito Municipal, Prefeitura Municipal de Nova Prata, RS, nesta cidade. Cláudio Gilda, vereador, com assento nessa Câmara Municipal de Vereadores,
tendo por base legal o inciso 2º do artigo 40 da Lei Orgânica do Município de Nova Prata, Rio Grande do Sul, o inciso 8º do artigo 72 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Nova Prata, Rio Grande do Sul, se dirige ao Poder Executivo para encaminhar a indicação nos termos que seguem. É imperativo que sejam pintadas faixas de segurança no cruzamento da Avenida Borges de Medeiros, na sua interseção com a Rua Luiz Marafão. Reiniciadas as aulas no Instituto Tiradentes e com a pavimentação de estudantes, é urgente essa medida, pois não são raros os motoristas que sequer reduzem a velocidade nesse ponto, constituindo-se em sério perigo para os transeuntes. Justificativa. Não há sinalização de faixa de segurança na Avenida Borges de Medeiros, na sua intersecção com a Rua Luiz Marafão. Solicitação verbal não surtiu efeito, nem mesmo sob o argumento do início das aulas, e, portanto, a presença de estudantes perfazendo esse trajeto, agregue-se que temos motoristas irresponsáveis que, como qualquer momento poderá ser observado, sequer reduzem a velocidade e muito menos param. Assim, senhor prefeito, apelamos para a sua sensibilidade a fim de que determinem a quem de dever a imediata pintura das faixas de segurança naquela avenida, preferencialmente na direita e na esquerda. Registre-se que, de frente ao Instituto Tiradentes, existem 2 faixas de segurança, assim como na Avenida Cônigo Pérez, mas as pessoas em geral, os estudantes em especial, não podem se deslocar voando para cruzar a Avenida Borges de Medeiros. Com a palavra, o autor da proposição. Caros vereadores, eu acredito que a proposição e a indicação e a justificativa já dizem tudo. Não raro, inclusive, pessoalmente, quase fui atropelado aí por uma distinta senhorita. Morto por uma senhorita. Né? Mas não faltou muito. Não faltou muito. E, a partir desse momento, dessa cena, eu me plantei ali na frente da Dilnet e fiquei observando. Gente, essa turma não para. Então, penso que se sinalize aquilo que se convencionou chamar de faixa de segurança, onde não raro se morre com razão, pela falta de educação no trânsito dos motoristas, parênteses, quase ninguém usa pisca-pisca em Nova Prata, fechei, só para ilustrar, e fazem o mesmo em relação, então, ao cruzamento. E aqui temos uma escola, e temos de crianças a adolescentes perfazendo esse trajeto. Temos 2 faixas, cruzando a Luiz Marafon, em frente ao colégio, e temos uma, já fraquinha, na Cônego Pérez. Então, o apelo é para que, pelo menos, se coloquem as faixas de segurança e que ninguém argumente que, não parou porque não tinha faixa. O vereador Dilson Cassol com a palavra. Renovadas saudações. Claudilda, que maravilha, né? Sempre essa poder ver e perceber que, às vezes, você tem uma ideia de projeto, quando chega para pedir aqui para os servidores da casa, o projeto já está feito, o pedido já foi feito. Então, a gente percebe o pensamento e a visão de todos nós, vereadores, com a preocupação dos nossos munícipes. E, então, aí, com certeza, fiz o mesmo, Cláudio Gilda, fiz o mesmo aí. Fui conversar com meu amigo Moraes, ali o Claito, que tem a revenda de carros, e fiquei ali uns 30, 40 minutos e pude observar a situação que é aí, a velocidade com que os carros passam aí. Se todo mundo passar ali e observar, já vão ver a elevação do quebra-mola já arriscado, porque os carros passam aí deixando faísca, lá
bater embaixo, né? Então, eu acho que infelizmente, como comentou, né, colega Cláudio, povo sem educação, povo sem visão, sem um pouquinho de noção de respeito, não se dão conta da velocidade dentro do perímetro urbano, que seria no máximo 50 km por hora. E aí, às vezes, a gente faz isso, pedido de quebra-mola, como lá na estrada Pinheiro Machado também, né, quebra-mola. Então, se fosse colocar todos os quebra-molas que já me solicitaram lá, aqui da BR até na igreja do Gramado, teria que ter já uns 20 quebra-molas. E aí, se você vai lá, nós vereadores fizemos um pedido, um baixo assinado, conseguimos que seja efetuado a construção do quebra-mola, nos xingam, né? Esses vereadores não têm nada que fazer só para colocar quebra-mola, mas eles não têm um mínimo de noção de respeitar quem está utilizando. E ali na situação aqui da esquina, né, da Juste, nessas 4 ruas, né, de cruzamento, faz tempo já que não está pintado. Não é visível mesmo, principalmente em dia de chuva não se vê nada. Então, acho que teria que também aqui um pedido, né, uma solicitação verbal, se for necessário, façamos um pedido de indicação para quem sabe algum da Secretaria de Planejamento também, né, que deu uma circulada pela nossa cidade, principalmente agora que foi iniciadas as aulas, né, que tivesse visto esses probleminhas aí que não precisaria estar passando aqui por esta casa. Simplesmente a Secretaria de Obras, a Secretaria de Planejamento Urbano, seria uma coisa muito visível. Então, acho que quem sabe uma avaliação, né, das ruas, como aqui também na frente seguindo a rua na frente do posto Shell, ali tem um canteiro, quando eles fazem um plantio de flores, só que algumas flores têm uma altura um pouco mais normal do que flores pequenas, né, flores de jardim. Então, essas flores ali, quando cresce, tira completamente a visão de quem vem ali do bairro São Pellegrino. Então, ali seria uma situação de colocar, quem sabe, alguma flor de baixa, não sei aqui como posso dizer, Cláudio, que não cresça muito para não tirar a visão do motorista. Então, existem várias situações na cidade também que valeria a avaliação de todos na questão do trânsito, que é uma proteção até do pedestre, né? Que ele às vezes cruza e o carro acaba não vendo o que o pedestre está transitando ou cruzando a rua naquele momento lá. Então, seria muito importante essa fiscalização para evitarmos prejuízos maiores, prejuízos com a vida. Obrigado. Em votação. Aprovado. Pedido de indicação número 64/2021 do vereador Cláudio Dilda dispõe sobre ampliação de emissoras de rádio para divulgação do cronograma de vacinação do coronavírus. Leitura do pedido. Pedido de indicação número 64/2021. Senhor Alcione Graciutin, Prefeito Municipal, Prefeitura Municipal de Nova Prata, RS, nesta cidade. Cláudio Dilda, vereador com assento nesta Câmara Municipal de Vereadores, tendo por base legal o inciso 2º do artigo 40 da Lei Orgânica do Município de Nova Prata, Rio Grande do Sul, e inciso 8º do artigo 72 do regime interno da Câmara Municipal de Nova Prata, Rio Grande do Sul, se dirige ao Poder Executivo para encaminhar a indicação nos termos que seguem. Ampliação do número de emissoras de rádio para divulgação de cronogramas e orientação, principalmente para a vacinação nesse tempo do vírus SARS-CoV-2, causador do Covid-19. Justificativa. Apesar da sofisticação da tecnologia incidente nos meios de comunicação, o rádio ainda ocupa espaço privilegiado na sociedade. Por essa razão, e considerando que a Secretaria Municipal de Saúde utiliza por excelência a radioativa para suas comunicações, sugiro que seja agregada a Rádio Prata pelo fato da mesma ter maior alcance e elevado nível da audiência junto à população de Nova Prata. Ocorre lacuna de comunicação, principalmente em relação aos pratenses residentes fora do perímetro urbano, que fizeram essa observação. Saúde, paz, solidariedade e justiça social. Com a palavra, o vereador Cláudio Dilda.
presidente, vereadora Roseli, caros colegas vereadores. Muito simples. Quem me trouxe, depois eu até certifiquei essa informação, foi a professora Elaine Casanova. E dizendo-me que no distrito não, né? Agora é bairro de Rio Branco, as pessoas não recebem as ondas da radioativa. Eu acredito que a radioativa tem uma potência limitada. Mas sim, da Rádio Prata e da Rádio, eu ia dizer Coroados, né? Mas virou Massa, tá? E da Rádio Massa. Então, a sugestão é de que o Poder Executivo, eu não sei se é pago esse aviso ou não, confesso, não busquei essa informação, mas que, em sendo possível, ou até enviando como notícia, como informação, passasse também para as demais emissoras de comunicação, para atingir o maior número de cidadãos. Em votação. Aprovado. Pedido de indicação número 65/2021 do vereador Marcos Polezelo dispõe sobre iluminação no trevo da BR-470 em Rio Branco. Leitura do pedido. Pedido de indicação número 65/2021. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, o vereador Marcos Polezelo, bancada do PSD, no uso de suas atribuições, apresenta aos demais colegas o pedido de indicação a seguir, e, se aprovado, seja enviado ao Executivo. Solicita que seja providenciada a instalação de iluminação pública na BR-470, no trevo do Rio Branco, próximo à Escola Municipal Caetano Polezelo. Esse trajeto não tem iluminação adequada e é bem movimentado por ser uma via que liga algumas comunidades, o que torna o local bastante perigoso e com incidência de acidentes. Agradece e conta com o apoio dos colegas e do Executivo. Com a palavra, o vereador Marcos Polezelo. Boa noite a todos, presidente, servidores da casa, colegas vereadores, vereadora, plateia que nos prestigia, Rude, Jandira ali, que estão presentes, obrigado, pessoas que nos acompanham pelo Facebook. Ali, nesse trecho ali, acho que já teve em 2019, se não me engano, foi acho que pela colega até, um pedido ali, tipo, até agora nada foi feito. E ali tem relato de várias pessoas ali que é um trajeto que tu não tem visão, principalmente à noite, dia de chuva. Então eu acho que ali teria que caber uma iluminação, pelo menos ali no trevo, até na BR ali mesmo. A gente sempre, eu transito direto ali, como tantas outras pessoas, ali é um trajeto bastante perigoso. Até tem o bairro lá na entrada, lá da comunidade da linha Garibaldi, pessoas transitando toda hora, ali é uma escuridão. Bom, já teve atropelamento ali também. E ali eu vi a necessidade, né, por reclamação de várias pessoas ali, para que seja, né, colocado, sei lá, umas lâmpadas ali, pelo menos no trevo ali, para facilitar a visão, né, principalmente à noite ali, porque eu também já acabei, já quase dando no meio dos cordão ali. Então, fico aguardo de vocês aí e peço apoio de vocês. Obrigado. O vereador Dilson Cassol. Renovadas saudações. Marcos Polezelo, satisfação. Me lembro agora que não foi dado a boas-vindas, né, verbalmente, mas sabe que é acolhido sempre a casa. Já faz um grande tempo que a gente se conhece, inclusive se conhecemos numa pancadaria, né? Se conhecemos dando soco, né? Na academia, no bom sentido, né? O treino de boxe, treino de full contact. Então, todos sabemos, todos nós, a gente sabe o teu caráter. Então, espero com esse teu pedido aqui, que você está como suplente 30 dias, então, mesmo que você não esteja com nós mais aqui, faremos nós, quem sabe, um reforço, se não for atendido,
como todas outras demandas, né, de iluminação pública que tem na cidade. Então, eu sei que eu já assumi também a cadeira como suplente. Infelizmente, você chega, planeja e quando vê, já está no final dos 30 dias. Mas, com certeza, terá outras oportunidades aí e aprende muito com isso, como todos nós aprendemos dia a dia. Então, com certeza, a principal situação da iluminação pública e a situação mais difícil é no entardecer. É quando começa a baixar o sol e a noite começa a adentrar, né? Então, essa é a situação mais perigosa. E, às vezes o pessoal não se dá conta, como hoje todos os carros modernos, no momento que ligou o carro, a luz do painel já está ligada. E eles acabam esquecendo de ligar a luz externa. Como já na cidade, não só eu, como vários de vocês já presenciaram, pessoas guiando aí de seus carros na cidade, tranquilamente, achando que tem os faróis ligados, mas, na verdade, todos apagados. Então, uma iluminação pública sempre é bem-vinda, é sempre uma situação de prevenção de coisas piores. Então, o Marcos aqui, eu quis fazer fomentar esse teu pedido e já aproveitando, né, usando a palavra para agradecer a tua presença, e você é sempre bem-vindo e, com certeza, trabalhamos junto aí nas demandas que beneficiam e auxiliam toda a população pratense. Muito obrigado. Votação. Aprovado. Solicitação de diária. A vereadora Roseli solicita diária para dia 25 de maio de 2021, destino Porto Alegre, motivo ir no gabinete do deputado Rodrigo Lorenzoni e Funasa. Número de diárias, meia diária. Em discussão, em votação, vereadores favoráveis permanecem como estão. Aprovado. Solicitação de diárias, vereador Clécio Zamin. Data da viagem, 25 de maio, destino Porto Alegre, motivo da viagem, ir no gabinete do deputado Rodrigo Lorenzoni. Reunião na Funasa, número de diárias requeridas, meia diária. Em discussão, em votação, vereadores favoráveis permanecem como estão. Aprovado. Para uso da tribuna, vereador Cláudio Miro. Rádio Prata, sábado. Vereador Gilson, vereador Marcos, vereador Roseli. Espero que não. Saudações renovadas a todos. Quero só deixar registrado rapidamente que hoje estivemos em Porto Alegre, eu e o meu colega suplente de vereador Ronaldo, estivemos no gabinete da deputada federal Lisiane Bayer e da deputada estadual Franciane Bayer, duas irmãs Bayer. Por qual quero também dizer o trabalho tão importante que essas duas moças fazem, muito empenhadas em prol da necessidade das pessoas na área da saúde. E nós tínhamos solicitado, há cerca de um ano atrás, um valor considerável para a construção da casa de acolhimento. E ela fez a indicação e agora ela foi nos informar e nos dar o documento que realmente está confirmado, e esse dinheiro vai estar nos cofres do município esse ano, no valor de 465 mil reais. Então, é um valor considerável. Eu acho que é muito importante. Hoje nós temos a casa de acolhimento perto do hospital, que é uma casa que não é adequada para esse tipo de atendimento, mas é o que tem, e que bom que tem isso. Então, vamos procurar agora que seja feito um projeto adequado, e tenho certeza que o município vai cuidar disso com carinho, para que essas crianças realmente tenham um conforto, tenham um lar e
e um carinho que elas merecem, que por elas estarem lá, com certeza, nas suas famílias, elas não têm. Então, só quero deixar este registro. Estivemos também falando com o assessor do deputado José Stedler, solicitando mais 2 poços artesianos, veio 2 já para esse ano, um foi destinado para São Roque, eu acredito, e outro aí na Fazenda da Pratinha. E estamos agora em busca de mais 2 e tem essa possibilidade real de vir, vamos fazer o pedido através do Executivo, onde buscamos contemplar ali a Saúde Finca Ferro, que tem falta de água, e ali no gramado mais, propriamente ali onde está o abate ali em cima, na subida do morro, indo para Monte Ibérico aí. Então, são 2 pontos aí também que eles têm dificuldade e estamos pleiteando, e conforme informações, está bem encaminhado para vir esses 2 aí também. Mas 2 já está ali o dinheiro disponível para fazer. Então, portanto, quero só deixar esse registro, desejar a todos uma excelente e abençoada semana. Boa noite. Para os da tribuna, vereador Gilson Cassol. Renovadas saudações. Só deixar um pensamento hoje, satisfação a minha hoje, privilégio de estar de aniversário no dia da sessão. Então, agradeço a todos os colegas que deram os parabéns, as felicitações pelo grupo de vereadores, todos fora daqui, também do grupo de vereadores, nas redes sociais, nas ligações. Então, acho que é um ciclo que encerra, né, a data do dia de aniversário. Então, eu queria deixar esse pensamento que eu tenho por mim, que, infelizmente, tem 2 situações do aniversário. Uma de comemorar e a outra de ficar triste. De comemorar, encerramos mais um ciclo, mais um ano vivido, né? Mas menos um ano de vida. Infelizmente, todos nós sabemos disso. É uma contagem regressiva, onde eu usei no meu vídeo também, onde tem aquele provérbio que diz que nunca podemos tocar 2 vezes a mesma água no rio, né? Então, ela escoa e a gente toca hoje e no momento seguinte já não podemos mais tocar da mesma água. E também não podemos viver a vida, o minuto que passou, a hora que passou, o dia que está passando. Hoje, por exemplo, a segunda-feira, que está se encerrando. Então, acho que temos que deixar de lado picuinhas, deixar de lado algum materialismo, né, que às vezes nos cega de privilégios muito maiores que temos com o privilégio da vida. A convivência em sociedade, a convivência familiar. Então, acho que alguns princípios e valores que está se perdendo nessa geração de consumismo. Quando você faz a compra do cartão, ninguém diz para você, agora pode jogar fora o cartão, né? E a gente vai lá e compra de novo, e muitas coisas são desnecessárias. Às vezes as pessoas tentam suprir uma falta da felicidade comprando algo, comprando o melhor carro, comprando o melhor que o vizinho tem, fazer o melhor que o vizinho tem, que comprou, que é a cor. Então, isso a gente acaba, às vezes, perdendo essa grande dádiva da vida que temos. A dádiva que temos todo amanhecer, acordar, estarmos vivos. E muitos, né, às vezes, até decorrente da nossa região, que tudo é motivo para reclamar. Tudo é motivo de reclamação. Aqui acontece, com certeza, às vezes o colega é contra um projeto, normal, mas digo eu, às vezes acaba no costume, né, só reclamarmos, reclamar, e não ter o costume de agradecer a vida, agradecer o pão que temos, principalmente numa situação que estamos aí, numa guerra, poucos ainda não acreditam, poucos ainda não respeitam, e poucos ainda se acham do corpo fechado, se acham os maiorais, se acham
indestrutíveis. Então, acho que, infelizmente, nessa situação dessa pandemia, que para muitos deveriam aprender a respeitar o próximo, estamos aí, que acredito que muitos estão com medo de uma nova onda, né, de contaminados, nova onda de vítimas, porque simplesmente acho que o mundo vai acabar amanhã, não respeito e tem que sair fazendo aglomerações e festas. Aí é ruim é o Dilson Cassol e os colegas vereadores que aprovam aqui a lei de proibindo o consumo de bebida alcoólica, de proibindo ou fiscalizando, notificando quem se aglomera. Mas, infelizmente, num país onde não existe a educação e o entendimento com as palavras, é necessário leis mais severas. Então, essas pessoas que acham que vão viver para sempre, façam uma reflexão. Às vezes, a vida do seu pai, do seu avô, né, você não está dando valor a isso, a vida do próximo, desrespeitando, se aglomerando e fazendo essas confusões aí, essas aglomerações que no momento seriam desnecessárias. Um pouco de paciência. Então, acho que só queria fazer essa reflexão hoje, encerrando o meu ciclo, né? Iniciando, no momento que encerra o ciclo, já inicia o próximo. Quem sabe Deus me dá a benção, todas as forças do universo, me deu a benção, a graça da saúde e a sabedoria que se adquire no dia a dia com a convivência de todos. Então, quero somente deixar isso. Então, que Deus nos abençoe e vamos aprender a agradecer o que temos, mesmo que seja pouco, mesmo que não seja o que sonhamos ter, mas agradecemos o pouco que temos, o pouco que nos dá direito. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe e uma ótima semana a todos. Vereador Cláudio Dilda. Sou mais baixinho que você, Dilson. Tive que fazer isso, ó. Senhor presidente Gilmar Perusso, vereador, vereadora Roseli, colegas vereadores, no dia 5 de junho, mais uma comemoração do Dia Mundial do Meio Ambiente. Eu queria deixar essa minha manifestação, e aliás, senhor presidente, já solicitei ao líder de bancada o tempo dele, porque talvez eu demore um pouco mais de 10 minutos, pode ser? Pelo fato de não termos sessão na próxima segunda-feira, que seria, então, a data mais aproximada, faço hoje. Bom, uma espécie desceu das árvores. Mas antes dessa espécie conseguir descer, muitos dos pré-requisitos se consumaram, sem testemunhas e nem testemunhos. A origem do universo, onde nós estamos inseridos, que não sabemos ainda nem o que é e nem o seu tamanho, e todas as suas regras. Teria se formado há cerca de 15 bilhões de anos, a partir do chamado Big Bang, a grande explosão. Dos materiais, a partir dessa grande explosão, formaram-se as galáxias, dentre elas a nossa Via Láctea, com idade estimada em cerca de 14 bilhões de anos. E o nosso Sol? Pois os dados mais recentes da astronomia indicam que a idade do Sistema Solar é de cerca de 4,6 bilhões de anos. Ao todo, são 8 planetas, 5 planetas anões, 181 luas, 553 mil asteroides,
3.003 cometas espalhados ao longo dos 19 trilhões de quilômetros. Planeta Terra, com idade estimada em 4,5 bilhões de anos, terceiro planeta do Sistema Solar, em distância do Sol, localizado a 150 milhões de quilômetros, e com um satélite natural bem mais próximo, a Lua, a 384 mil quilômetros. Sol e Lua, sem Sol e sem Lua, o planeta Terra teria outra fisionomia. Uma espécie desceu das árvores. Mas antes, bem antes dela descer das árvores, a partir de condições propícias e moléculas, originaram-se as células e os seres unicelulares, de acordo com os cientistas, entre 4,1 e 3,9 bilhões de anos. O último ancestral universal, ou último ancestral comum, conhecido como LUCA, das iniciais do inglês Last Universal Common Ancestor, ou último ancestral comum universal, é o hipotético ser vivo a partir do qual todos os seres vivos que vivem atualmente na Terra dele descendem, incluindo os hominídeos, que surgiriam por volta de 7 milhões de anos atrás, nosso tronco. Esse tronco da árvore da vida seria um organismo que teria surgido na Terra há mais de 13,5 bilhões de anos, e haverá provas inequívocas ao se recuar no tempo de que todos os seres descendem de um mesmo ser ancestral. Como alguns argumentos para sustentar esse fato citam-se a árvore da vida, os muitos elos entre as espécies, os embriões, isso aqui qualquer um pode constatar, os embriões que seriam muito semelhantes entre si num estado muito prematuro nas diferentes espécies, incluindo peixes. Podem observar que o embrião humano e o do peixe é praticamente igual. Uma espécie de ser vivo, dizem os pesquisadores, confirmam os cientistas e registra a ciência, que possui parentesco genético muito próximo de muitas outras espécies e que teve um ancestral comum em todos os mamíferos que evoluíram após o fim do reino dos dinossauros, seres supremos que dominaram o planeta Terra por cerca de 200 milhões de anos. Parênteses, se os nobres colegas quiserem ter uma ideia do que é esse ser, diferentes tipos de dinossauros, assim que der, façam uma viagem de turismo cultural aí na região de Santa Maria. São José do Polesine, Dona Francisca, e podem ir até... eu já vou me lembrar uma cidade que é de árvores petrificadas. Sugestão. Pois bem, meus mestres, como um bom exemplo, tem-se na linha de tempo um ancestral comum aos mamíferos placentários, que é o mais recente, incluindo os humanos, portanto, sendo este caracterizado por um animal que era comedor de insetos, pouco maior que um rato. Tal história evolutiva teve seu início há 66 milhões de anos, quando um evento de extinção, evento comumente representado pelo que se acredita ter sido a queda de um asteroide na superfície da Terra, e não esqueçamos que temos aí conhecidos e catalogados, vamos ver aqui, eu registrei, 553 mil asteroides passeando por aí. Pois bem, esse mamífero seria o Loxolophus,
que evoluiu após a hecatombe planetária promovida pela queda do meteoro com cerca de 10 quilômetros de diâmetro, atingindo a Terra no local onde hoje a geografia denomina de Golfo do México, formando a cratera de Chicxulub. Portanto, isto, 66 milhões de anos, fim dos dinossauros. Bom, vocês devem estar se perguntando, afinal de contas, o que é que isso tem que ver com o meio ambiente? Não esqueçamos que a criação desse ambiente onde vivemos não foi um passe de mágica e nem um estalar de dedos. Pelo menos 4,5 bilhões de anos tem. Bom, mas uma espécie desceu das árvores. As matas acolhedoras da infinidade de espécies, como fornecedoras de alimentação e proteção, cavernas e encostas talhadas pelos vulcanismos, pelos tectonismos, pelos abalos sísmicos, pelas águas, como abrigos naturais. Águas puras para saciar a sede e atender variados e diferentes usos ao longo das eras. Frutos, folhas, raízes, flores, peixes, aves e outros animais terrestres de diferentes espécies, assegurando a nutrição da complexa cadeia alimentar que se estabeleceria e evoluía. Mas, claro, uma das espécies desceu das árvores. De quadrúpede, essa espécie evoluiu para o bipedalismo. Pernas para andar e correr, braços para abraçar, para defesa, para agarrar, para caçar, para matar, para colher, para levar alimentação à boca. Não mais pastar. Dessa espécie que desceu das árvores, descendemos nós. Somos seus herdeiros genéticos e na linha evolutiva que atingiu, após uns quantos milhões de anos, status de Homo sapiens sapiens, termo consagrado pelas ciências como a paleontologia, a antropologia, a arqueologia, a etnografia e etnologia, além de outras ciências que estudam o evolucionismo. Como atropelamento do tempo, de estudos e pesquisas e de estudiosos, impossível omitir a importância de Charles Darwin com sua obra Origem das Espécies. Tá bem, mas uma delas desceu das árvores e passou a se deslocar ereto e sobre duas pernas, de quadrúpede a bípede. Trata-se do gênero Homo. Entre o aparecimento dos primeiros hominídeos e o aparecimento do Homo sapiens, há o espaço de 7 milhões de anos. Nesse intervalo de tempo, houve dois segmentos ou gêneros principais de hominídeos: o Australopithecus e o Homo. Como na lista a seguir, vou citar só os principais. Australopithecus anamense, Australopithecus afarensis, Australopithecus etiópicus, Australopithecus boisei, Australopithecus robustus, Australopithecus africanos. E Homo rudolfensis, Homo habilis, Homo ergaster, Homo erectus, aqui, ó, Homo erectus, andando reto, de pé. Homo neanderthalensis, Homo heidelbergensis e, enfim, Homo sapiens. Da evolução da organização dos hominídeos em grupos restritos para a de grupos mais expressivos, escoariam ainda alguns milhões de anos.
5, 6 milhões de anos. Do estilo de vida nômade, como coletor, caçador, pescador, ao de sedentário e agricultor e criador de animais, haveria um longo processo de domesticação de sementes e de animais. As sementes que temos hoje e os animais domésticos que temos hoje começou bem lá atrás. Esta referência nos remete a um tempo de aproximadamente 10 a 12 mil anos, no período chamado Holoceno, após o último período glacial, que concluiu com o recuo glacial holocênico. É nesse período que os humanos se tornam sedentários, se fixam, passam a organizar a sociedade. É aí que começam as chefias. Aí que começa quem manda e quem obedece. E que se prolongaria pelos milênios. Amém. É nesse período, portanto, que os homens se tornam sedentários e passam a constituir grupos sociais melhor organizados. Oi? 1 minuto já com o tempo de líder computado. Com o do mestre também? Tá bom. Tá bom. O diferencial dar-se-ia, minha gente, porque no período das grandes civilizações, iniciaria a escalada da expansão humana para novas geografias. 4.000 anos. Sendo considerados pioneiros os povos mesopotâmicos, sumérios, babilônicos, hititas, os assírios e os caldeus. Mais tarde, não muito mais tarde, veriam as civilizações egípcia, grega e romana. Claro, várias foram as que se formaram e expandiram nos continentes asiático, africano e americano. O diferencial dar-se-ia a partir das grandes navegações, século XVI, podendo ser classificado esse período, então, como ensaio para a globalização, sendo que o grande diferencial seria marcado pelo que se convencionou chamar de Revolução Industrial, iniciada no século XVIII na Inglaterra, que gradativamente foi derrubando todos os limites técnicos e tecnológicos de avanço da civilização ocidental inicialmente e, na sequência, global. Então, minha gente, agora me encaminho para o raciocínio, então, de finalização. É a partir desse período que, segundo os cientistas, teria se iniciado nova era no planeta. O antropoceno ou era da humanidade, caracterizada pela capacidade do homem de modelar e modificar profunda, grave e comprometedoramente o planeta como um todo. É o que estamos presenciando e vivendo nesses dias do ano de 2021, do século XXI, também em Nova Prata. Lá no passado, uma espécie desceu das árvores e se espalhou por todo o planeta. No presente, essa mesma espécie derruba as árvores que testemunharam a sua evolução. Pois assim é que essa mesma espécie, derruba as árvores que ajudaram a moldar diversos ambientes favoráveis à sua evolução nos 4 cantos da Terra, assegurando sucesso na reprodução e na multiplicação dos indivíduos, atingindo no presente quase 7,9 bilhões de habitantes. 2.
cria tecnologias e desenvolve práticas poluentes que degradam de múltiplas maneiras o ambiente. Vem comprometendo qualidade e quantidade da água pela poluição industrial, esgotos domésticos, resíduos sólidos, afetando oceanos, mares, lagos, lagoas, rios e arroios, destruindo nascentes e banhados. Vem comprometendo a qualidade do ar, principalmente pela queima de combustíveis fósseis, derivados do petróleo e do carvão mineral, aumentando o lançamento de dióxido de carbono, óxidos de nitrogênio na atmosfera, que, juntamente com o metano, intensificam o efeito estufa que provoca a mudança climática em escala global. Depauperam e comprometem os solos pela desertificação, arenização, compactação, impregnação com venenos em insumos agrícolas, resultando em acidificação. Abre novas fronteiras agrícolas sobre áreas florestadas, ao invés de recuperar solos já degradados para a produção agropecuária, para o agronegócio, desequilibrando ecossistemas, regimes hidrológicos, climas e, com os olhos e o coração nos lucros imediatos e fáceis, quanto mais, melhor, não importa como. Desenvolveu um estilo de vida baseado no sistema de produção, consumo, descarte, a chamada economia linear, sem ter presente que existem matérias-primas não renováveis e utilização irresponsável das renováveis. Emporcalhou e comprometeu, na verdade, continua emporcalhando e comprometendo o solo, as águas subterrâneas, os rios, os oceanos e os mares, com incontáveis toneladas diárias de resíduos, de esgotos e principalmente do plástico, que, como dizia Chico Xavier, ambiente limpo não é o que mais se limpa, e sim o que menos se suja. É um rosário de outros e graves problemas que todos nós conhecemos. Pois essa espécie que lá no passado distante desceu das árvores, está também aqui em Nova Prata. Alguns exemplares, eis-nos aqui. Fomos lá naquele passado remoto, como hoje os macacos, os diferentes tipos de macacos o são, arborícolas. Mas deixamos de ser. E é a ela que fazemos o convite para a mudança de hábitos de consumo. Evitar entrar no túnel do consumismo, pois que quase sempre lança no precipício do descarte. Uma convocação para a adesão e prática, enquanto ainda há tempo, para novo e diferente estilo de vida, a fim de que as futuras gerações não se deixem como herança uma geografia bordada de problemas ambientais, pois que a história registrará seus autores. Fica, então, o convite e convocação para que todos nós, pratenses, passemos a adotar estilo de vida novo modo de consumo, corresponsabilidade na construção de uma cidade para pessoas e não para automóveis, e um meio rural onde os trabalhadores, moradores se sintam bem no seu pequeno paraíso. Sugestão: vamos fortalecer o movimento ecológico pratense que existe desde 1985. Eu vou finalizar, presidente, citando Mahatma Gandhi, Sêneca e Romain Barletta. Sêneca é o mais antigo, né? Olha o que é que ele dizia já na época. Para a ganância, toda a natureza é insuficiente. Mahatma Gandhi, a natureza pode suprir todas as necessidades do homem, menos a ganância.
Cada dia a natureza produz o suficiente para nossa carência. Se cada um tomasse o que lhe fosse necessário, não haveria pobreza no mundo e ninguém morreria de fome. E por fim, Romain Barletta. Deus perdoa sempre, o homem perdoa às vezes e a natureza nunca. Desculpem, prometo não fazer uso da palavra nas próximas 2 sessões. Tá, gente? Mas não resisti. Não resisti porque a minha angústia permanente é essa. A gente sabe, a gente conhece, a gente vê, a gente se emociona, a gente. Só que agente 1, agente 2, agente 3, mais, 7,9 bilhões, e o que a gente vê é a desagregação do planeta. Não adianta ir para a Lua, nem para Marte. Para a Lua e para Marte, se forem, vão alguns, e não 7,9 bilhões de habitantes. A não ser que o senhor presidente desta casa, num estalar de dedos, faça um milagre da salvação. Desculpem pela extensão, mas confesso, não resisti, e façam o mesmo quando vocês tiverem coisas para bater, convicções, façam o mesmo. Estarei ouvindo-os com muito prazer. A vereadora Roseli declinou do uso da tribuna. Ela estava escrita, e eu quero dizer aqui que, devido ao imensurável conhecimento do vereador Cláudio Gilda, o qual certamente teria conteúdo para nos brindar por mais algumas horas, com certeza, né? E eu penso que nós devemos promover algum ciclo com esse tema, e o professor Cláudio certamente não pode ficar de fora de ser um palestrante nessa área. E todos nós temos muito que aprender com o vereador Cláudio. Porém, eu também preciso, por uma questão de regimental e por uma questão de justiça com todos, pedir que todos fiquem dentro do nosso tempo, porque senão nós vamos começar a perder o controle aqui, né? Mas, sem dúvida nenhuma, nós precisamos pautar uma aula com mais tempo, professor Cláudio, porque são raras as vezes que se tem essa oportunidade. Dito isso, como eu não sou Deus que perdoa sempre, começando pela frase do professor, e nem a natureza que não perdoa nunca, então o homem perdoa às vezes, essa vez está perdoado, né? Pela própria frase. Eu passo a presidência ao vice-presidente para fazer uso da tribuna. Colegas vereadores, pessoas que ainda nos acompanham, servidores, eu quero apenas fazer aqui alguns registros. E como nós sabemos que na questão da pandemia, embora todos os recursos que vieram para os municípios, e Nova Prata não foi diferente, mesmo assim o nosso Hospital São João Batista enfrenta dificuldades que requerem que a gente continue o trabalho de busca de recursos. E nesse sentido eu quero anunciar
que nós recebemos comunicado da destinação de 230 mil nessa semana do deputado federal Giovanni Feltes, 100 mil reais do deputado federal Alceu Moreira, 250 mil encaminhados pelo deputado estadual Carlos Búrigo e 150 mil comunicados pelo deputado Zanquim. Então, como são deputados aí do MDB, da qual eu, o vereador Marcelo Barato, a vereadora Genor Minosso e o vereador Cláudio Dilda, fazemos parte, é um aporte aí de 730 mil reais. É um valor bem considerável, um valor bem significativo, que nós estamos, então, destinando para a saúde de Nova Prata. Num momento que é preciso registrar em que há uma dificuldade muito acentuada de busca de recursos, uma vez que nós estamos com restrições que dificultam muito aqueles contatos de forma mais pessoal que a gente fazia no Congresso Nacional. Então, isso tem trazido uma dificuldade. Mas, de qualquer forma, esse anúncio aí de 730 mil reais. Nós tivemos aqui, na semana passada, podemos chamar de um evento, promovido lá, se eu não me engano, pela Secretaria de Assistência Social, denominado Faça Bonito, que é em relação aos abusos sexuais que envolvem menores e adolescentes e que têm que ser fortemente repreendidos, né? Esse tipo de atitude. Porém, eu sempre digo que essa casa está à disposição e foi isso que nós fizemos por ocasião desse evento. Mas, enquanto alguns continuam tendo uma visão equivocada de que vereadores são serventes do executivo ou dos próprios secretários, eu quero repudiar aqui quando acontecem algumas situações, porque eu nunca pactuei com elas. Sempre esta casa tem a preocupação de, em qualquer ato, se dirigir de forma respeitosa ao executivo e convidá-los para que sejam partícipes. E o que eu vou dizer agora não é pensando no presidente dessa casa, mas em qualquer um dos vereadores. Naquele evento estavam sentados aí inúmeros vereadores, e quem conduziu e fez o protocolo, no caso a Secretaria de Assistência Social, obviamente, naturalmente, chamou para fazer uso da palavra o prefeito, chamou a vice-prefeita e outras pessoas que se manifestaram e, incompreensivelmente, não foi dada a palavra a nenhum dos vereadores. Eu sou presidente da Câmara que estava aí, mas se chamassem qualquer um, até porque eu tinha dito que eu iria sair, tinha um compromisso e que qualquer um dos vereadores que aqui estavam representariam a casa. E quando o presidente não está, o vice não está, o secretário,
e que tiver o vereador Clécio, o vereador Marcos, o vereador Roseli, o Dilson, ou qualquer um dos outros, estão autorizados pela presidência a representar o conjunto dos vereadores. Então, eu quero deixar esse registro aqui, direcionado ao Executivo Municipal. E olha que eu sou um defensor das ações que o Executivo promove, somos da mesma base de governo, mas isso não significa absolutamente que eu não tenha que discordar e que eu não tenha que fazer a crítica e defender o Legislativo Municipal. Então, eu considero isso como que uma forma de diminuir o Legislativo. E isso nós não vamos aceitar. Ah, foi um despreparo, foi um equívoco, não estava acostumado. Bom, isso, se não está preparado, tem que aprender. Agora, seria o mesmo, rigorosamente o mesmo, que nós fazermos um evento, fala o vereador, fala o Pedro, fala o Paulo, fala o José, o prefeito está sentado lá, sendo que nós solicitamos ao Executivo o apoio e não dá a palavra para o Executivo. Seria a mesma coisa. Seria incorreto. Então, que fique bem registrado aqui, e eu quis falar de forma pública porque é uma posição que eu externo há bastante tempo. Os vereadores precisam ser valorizados. Até porque essa Câmara sempre fez e continua fazendo muito para ajudar, seja o Executivo, seja o hospital, seja em ações de pavimentação, de recurso para escolas, etc, etc, etc e tal. Então, fica esse registro. Desejando que não se repita. Também teve uma demanda aí dos enfermeiros e técnicos de enfermagem que reivindicam pela aprovação de um projeto de lei que trata da carga horária e da remuneração desses que trabalham na área da saúde. Me parece que é merecido, embora a gente sabe de toda a pressão que existe por parte da rede hospitalar, dos grandes grupos, dos próprios municípios que se posicionam de forma contrária, porque entendem que se melhorar os vencimentos dos técnicos, dos enfermeiros e dessa categoria, vai onerar a folha de pagamento. Dentro daquilo que nós dizemos que saúde é prioridade, eu quero dizer que nós defendemos também essa categoria. Pelo menos eu defendo essa categoria. E dizer também que nós, para concluir, não tendo sessão na segunda-feira próxima, eu quero solicitar que os vereadores venham nessa quarta-feira, para que a gente possa deliberar sobre os projetos que estão aí, já que nós teremos esse lapso de tempo. Na semana que vem, daí na quarta-feira, ficam liberados, e aí nós poderemos, na sessão seguinte, despachar esses projetos que estão na casa. Dito isso, para uso da tribuna, vereador Gilmar Lovison. Saudações renovadas, colegas, vereadores, plateia que ainda se encontra, senhoras e senhores de casa. Eu só queria dividir aí com os colegas aí uma visita até que lamentável. Aí tivemos o vereador Eguarar, o vereador Genor
estivemos na escola Vó Elisa, e lamentavelmente mais um problema estrutural, mais um problema de riscos de desabamento, que não vem a mim competir se está caindo ou não, mas uma experiência de obras que a gente tem, né, há tantos anos também, fazendo entregas de materiais, a gente vai se habituando também como se constrói, né? E, lamentavelmente, mais um problema, Cláudio, vamos lá na assistência social. Só que aí eu vejo maior o pepino. Bem maior, os colegas que me acompanharam aí também. Eu confesso que quando cheguei lá, achei que era bem menos. Mas depois a gente foi notando a realidade da coisa. Eu acompanhei também no dia seguinte, no sábado, e a escavação foi terminada. Não sei se os senhores estiveram lá ainda. E o que se começa mal, dá para perceber muito bem, ele acaba mal. E então agora lá nós temos o raio-x perfeito. Enquanto crianças agora deslocadas, tiveram todo esse tempo em casa, os pais recomeçaram a vida normal, colocar a criança na creche, e agora sofrem com o deslocamento das crianças em outros pontos da cidade, que eu não sei aonde, em que escola, mas eu acredito que o negócio ali vai ser complicado e de valores. De um lado temos vizinhos, um paredão, arqueado contra, já pronto para... Queira que os engenheiros achem uma maneira de segurar isso. E do outro lado, conforme foi tirado o peso para evitar desmoronamento, a escola também começou. Começou com as trincas, começou com a base insuficiente, começou com, pelo que a gente viu, vigamentos amarrados de cortina e base estrutural da escola, para não evitar a outra cair. Mas ia certo, o ponto mais fraco vai, né? E a escola se compromete com isso. Mas acredito que tem a solução, sim. Falei com o secretário hoje à tarde, amanhã terão reuniões lá com engenheiros, mas só para lamentar e dividir com os senhores a dificuldade que nós enfrentaremos com isso, nós aqui, munícipes, dinheiro que não é público, é dinheiro nosso, né? A gente costuma dizer que dinheiro público não existe, né? Dinheiro nosso. Mas se lamenta muito ter que ver obras públicas, porque são públicas, mal feitas. Acho que a gente tem que mudar isso. Eu não sei de onde sai isso. Eu sei que os editais são de leilões que quem tem interesse acaba fazendo preços ilusórios. O município tem que, com toda certeza, tem que abraçar o menor preço. Só que a aceitação do resultado que é complicado. E tem que aceitar isso, inaugurar uma obra, encher de criança, e depois corremos o risco. Essa escola, eu não sei te dizer, mas ela faz tempo que começou. A de uso é pouco, né? Porque o tempo de uso ela tem bastante problema, sim. Mas acredito que dá para salvar. Claro que a gente tem que torcer para isso, que não chega um engenheiro lá e diz, tem que derrubar metade da escola e o paredão também. Que sabe-se que para desmanchar custa muito caro também. Só na escavação para tirar o peso, são diversos dias daquelas máquinas pequenas, porque a máquina grande não tem acesso. São máquinas contratadas, isso eu acho que um caráter emergencial foi feito. Só que agora, se tiver edital de licitação para arrumar isso, quanto demora? A parte burocrática, quanto demora? Os valores, quanto vão demorar para injetar nesta obra?
Senhores, a gente tem problema sim, e não é só Nova Prata, a gente sabe que isso acontece muito em obra pública, só que eu acho que a gente tem que parar de aceitar o que é mais ou menos. E ali foi erro só inicial, tá? Não foi falta de material, não foi nada disso. Erro inicial, erro de pressa, cortinamento cheio com máquinas, de repente não bem curado, e estrutural fraco, sim, da escola, né? Mas dividir com vocês, colegas, dividir com vocês da plateia, mas é mais um problema, além do hospital, né, presidente? Esse também é um problema bem grandinho. Tomara que tenha conserto, e se tem conserto é caro e demorado. Basta a gente também ajudar a repensar como fazer isso. Mas o executivo está se movimentando, sim. Agora, não sei com que forças e com que demora também. Muito obrigado, uma boa noite. E parabéns, Cassol. Não havendo mais nenhum inscrito, então, em nome desta casa, desejamos ao vereador Gils Cassol feliz aniversário, que tenha êxito nos seus objetivos e continue fazendo o trabalho que vem fazendo aí, que certamente é um trabalho importante que representa essa casa e a nossa comunidade. Parabéns em nome de todos nós. Não havendo, então, mais nada a tratar, apenas lembrando que, na medida do possível, quarta-feira, os que puderem estar presentes nas comissões, né, ou pelo menos deixar aí o seu posicionamento, se não for possível naquele horário das 18h30, pois não. Mandou aqui, o Felipe Avan me mandou, o WhatsApp. Ele se colocou à disposição, se precisar, a presença dele para explanar sobre o projeto. Projeto sobre as mudanças. É do Contur. Isso, do Contur, isso. É. Eu só ia ler o projeto aqui. Então, ele se colocou à disposição, se precisar. Em princípio, nós vamos permitir que os vereadores analisem. Depois, se houver alguma dúvida, alguma necessidade, a gente pode convidar o secretário. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos, desejamos uma boa semana.